A gente recebe o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que hoje fala sobre o manejo correto de bezerros recém-nascidos e também como as novilhas de primeira cria, podem aí ter uma boa saúde. É isso mesmo, Marcos. Bom dia para você. Exatamente, Pedro. Bom dia. Bom dia amarelo, né? Que fala algo gostosa, bonita, do professor Roberto Rodrigues, né? Que seja um dia tão feliz quanto a cor do ipê amarelo e as nossas vacas, nossas bezerras, elas têm que ter tudo isso também, viu, Pedro? Porque não adianta nada fazer um bom programa de ATF, fazer as vacas parirem, se na hora que elas parirem, a gente não cuidar da maneira adequada dos bezerros. Exatamente, Roberto Rodrigues aí trouxe para a gente uma excelente analogia entre o ipê amarelo, o nosso dia, a produção, tudo nessa forma cíclica, uma perfeita sinergia, né, como todo mundo fala. E por falar em perfeita sinergia, Marcos, vamos falar então deste momento crucial, né, que é o momento para o produtor, né, que ele precisa adotar medidas importantes neste momento em que o manejo é correto em bezerros recém-nascidos. Qual é o manejo correto? Eu sei que levar uma boa capacitação à peãozada é uma boa pedida, né? Mas, Pedro, pode comprar fazenda já, viu, Pedro? Que a lição de casa está feita, já pode virar pecuarista de vaca. Ó, a questão é essa, Pedro. Agora que está chegando o momento da aparição, ou seja, as vacas foram empenhadas no final do ano passado e muitas vacas já começaram a parir e o produtor não pode ser relapso com esse momento. A primeira coisa a ser feita, Pedro, é isso que você falou, é capacitar a mão de obra. Se eu faço uma estação de monta, o que vai acontecer agora? Eu vou ter uma concentração de nascimento. Então, os funcionários da fazenda, talvez até trazer mais gente para ajudar nesse momento, eles precisam estar capacitados em como intervir ou como manejar de maneira adequada as vacas pré e pós-parto imediato e também os bezerros que acabaram de nascer. Pedro, muita gente perde bezerro ou bezerro adquire doenças graves por falta de cuidado em detalhes no manejo nesse momento de nascimento. Então, perde todo aquele trabalho que foi feito no passado por conta de uma falha no detalhe agora no nascimento. Agora, a cura do umbigo ainda é um ato falho, né? Aproveitando essa questão, não curar bem, né, o umbigo é um problema sério. Quais cuidados que a gente deve tomar e quais os problemas que ainda o pecuarista enfrenta neste momento tão delicado? Eu diria que é o ponto nevrálgico, porque o umbigo, quando o bezerro nasce, o umbigo é a porta de comunicação, que ali tem terminações nervosas, tem veias, tem artérias, tudo ligando ainda, que estava ligando com a vaca. Bom, quando nasce, o nascimento é natural que aquele esticamento do nascimento faz o que a gente chama de angiotripsia, ou seja, acaba estancando o sangue por tração. Bom, se ainda aquela porta permanece aberta por alguns minutos, sabe, Pedro, e algumas horas. Então, o que o produtor precisa fazer? Estancar a qualquer possibilidade de subir bactéria. Então, ele precisa fazer a cura do umbigo. E a cura do umbigo tem que ser feita com uma substância cáustica, ou seja, que faz a mumificação do umbigo, iodo, não tem outra melhor que isso, ou então aqueles produtos comerciais que existem por aí, viu, Pedro, à base de ácido pícrico, que eles também fazem a mumificação do coto. E isso, Pedro, precisa ser feito imediatamente após o parto, o máximo 2 horas depois do parto, porque isso vai favorecer a mumificação do coto e vai impedir que as bactérias subam e causem problemas graves, como no campo a gente fala da caruara, tecnicamente chama de onfaloflebite, que acaba ou levando o bezerro à morte ou fazendo esse bezerro ser um fundo de lote pelo resto da vida dele. Agora, Marcos, um ponto importante, né? Qual o pasto ideal e como prepará-lo para a vaca que vai parir? O melhor pasto é o pasto ideal, viu, Pedro? Aquele pasto com o capim não muito alto, ou seja, um capim médio, e de preferência um pasto que seja sombreado, lembra que a gente sempre conversa aqui sobre bem-estar animal, e sem armadilhas, ou seja, sem galhada, sem buraco, sem valas e distante das matas que normalmente abrigam predadores naturais, digamos assim, dos bovinos. É ali que estão as onças, é ali que estão os porcões. Aí o pessoal vai falar, os porcões eles podem matar o bezerro? Sim, se passar um bando e ver um bezerro, eles vão atacar o bezerro e vão matar. Então o produtor precisa deixar esses animais em um pasto que seja de fácil manejo e sem armadilhas para os animais. Agora tem um cuidado muito curioso, Marcos, que é deixar as vacas mais experientes com as novilhas de primeira cria. Existe até mesmo uma pesquisa sobre isso, né, que ajuda em todo esse processo, né?
Existe, Pedro, existem vários trabalhos que provam isso, que a gente ainda não conseguiu entender muito como os animais se comunicam, mas existe alguma influência entre a gente deixar, quando a gente deixa, influência positiva, né? Quando a gente deixa vacas mais experientes, vacas de segunda, terceira cria, junto com novilhas que vão para o primeiro parto. Em geral, isso confere mais tranquilidade para as novilhas e melhores taxas de parto, ou seja, menos dificuldade ao parto. Muitos pesquisadores dizem que é por conta do amparo que essas vacas dão, ou seja, da maneira como essas vacas se comportam ao lado dessas novilhas no momento da aparição, que confere tranquilidade. Bom, independente dos motivos, Pedro, está dando certo. Então, se você tem um pasto só com novilhada, insere ali uns 20% de vacada mais velha, que com certeza, pelo menos no pré-parto, que com certeza o resultado vai ser melhor. É verdade, em muitos lugares até chamam de vacas madrinhas, né? Que ficam perto dessas vacas que precisam parir pela primeira vez. Já tive a oportunidade de conhecer esse trabalho uma vez e é muito interessante mesmo essa pesquisa e ver como tem esses resultados, né? Otimizando o nosso tempo rapidinho aqui, Marcos, vou falar de um ponto crucial, a dieta. Tem uns cuidados, né? Antes, durante e depois de parir, não é isso? Exato, Pedro. Existem necessidades nutricionais distintas. A vaca que está no pré-parto, ela precisa de uma determinada suplementação nutricional, porque ela está evoluindo para parir. E existem microelementos e macroelementos minerais que a vaca vai utilizar muito naquele momento do parto. E alguns que, se fornecer, vai deixar algumas glândulas preguiçosas e a vaca vai ter problema na hora de começar a aumentar. Então, é preciso buscar o nutricionista e fazer a correta suplementação nutricional pré-parto. A partir do momento que a vaca pariu, Pedro, já muda essa suplementação nutricional, porque é uma suplementação nutricional para a vaca que está amamentando. Tem que mudar os macroelementos também que estão com aquela vaca para que ela produza o máximo de leite possível, que ela também entre em balanço energético positivo, que a gente chama, que ela comece a engordar o mais rapidamente possível. Isso vai favorecer com que ela tenha melhor atividade ovariana e emprenhe mais rapidamente possível. Ou seja, que a partir do momento que a vaca pariu, Pedro, a gente já está começando a pensar no próximo bezerro que eu vou colocar no ventre dela. Perfeito, Marcos Rezende, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Quinta-feira, o Marcos Rezende está de volta trazendo mais informação para a gente no nosso quadro Saúde Animal, que é sempre uma prestação de serviço para você, amigo pecuarista, produtor rural. Valeu, Marcos. Bom fim de semana para você. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Até mais.